Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Glenda Ferreira, RI aqui da Sparta. Hoje eu tô com o Vitor Neme, sócio fundador, gestor do Sparta Cíclico. A gente vai comentar sobre o resultado trimestral e também semestral, né? Como que foi o resultado de 2022 do fundo. Fundo que é bem antigo, né, seu Vitor? Começou lá em 2005, o histórico é um pouquinho mais longo Na até. verdade, ele sucedeu um fundo de commodities chamado Clube do Futuro, que já tinha 18 anos quando se tornou cíclico, em 2005, mais 17 anos, 35 anos. Um pouquinho, né? Um pouquinho de experiência no mercado. Alguma coisa dá para aprender ali ao longo do tempo. Deu para aprender bastante. Mas vamos lá, comenta então pra gente como que foi esse último trimestre, o que impactou em resultado positivo e negativo para o fundo, dá uma visão geral da carteira para o pessoal. Esse trimestre foi péssimo, né? Não precisa nem dizer, a gente tem uma posição de ações que a gente faz o hedge parcial dela com dólar futuro, porque a maior parte das ações que a gente carrega são de empresas exportadoras e, portanto, o hedge do dólar é uma forma de garantir o resultado dessas empresas, mesmo que o dólar caia, né? Só que o que aconteceu no último trimestre foi que o dólar subiu e as ações de exportadoras, a maioria, todas as ações caíram, mas a das exportadoras também. Então nós perdemos duplamente. É uma estratégia que a gente já não opera mais tanto derivativos, hoje é ativos, então os ativos se tornaram baratos. Se fosse só derivativo, seria uma perda irreversível. Como foram os ativos que caíram, e o dólar tá melhor também, ficou mais caro, a gente agora, para esse próximo trimestre, principalmente para o último trimestre do ano, tem uma perspectiva agora bastante grande de recuperação e deu para aumentar também a quantidade de ações na exposição. Eram 80% de ações no patrimônio, agora ele está com 120% de ações no patrimônio. Bacana. E como que está dividido esse portfólio? Continua bem focado nas empresas de commodities? Tem alguns outros setores que você enxerga como boa oportunidade? Como que está essa divisão? A gente opera commodities, mas procurando ver quem são as vencedoras sempre para frente, né? Até recentemente eram mais empresas produtoras de commodities que eram as ganhadoras do processo aí, Petrobras, Vale, São Martinho, as empresas que produziam commodities. E as empresas de commodities que prestam serviço para o setor, como empresas de logística, empresas de apoio tecnológico, enfim, prestadoras de serviço, não estavam ganhando, estavam sofrendo até com o processo inflacionário. Agora a gente entende que o setor de commodities continua sendo, é o nosso objetivo, e ele está com previsão de crescimento. Produção de grãos no ano que vem deve crescer quase 10% e tudo. Então continua com todo o setor, mineração, petróleo vai crescer 3%, mineração 5%. Então a gente tem um crescimento forte para o próximo ano aí nesse setor, só que agora um pouco menos de rentabilidade para as empresas de commodities, produtoras de commodities, e agora mais rentabilidade para as empresas que fornecem equipamentos de apoio, né, para o setor de commodities. Mesmo frigorífico cadeia, também, né? Tem uma vantagem que agora caindo o preço dos grãos também, as margens de quem produz frango, porco, peixe também melhora. Então a gente está diversificando um pouco, mudando um pouco de produtores de commodities para empresas que vão crescer junto com o aumento da produção que vem por aí. Bacana. E outros setores também tem incluído na carteira ou por enquanto não? Também alguns. Vamos falar aí, tem algumas empresas de consumo que caíram exageradamente no nosso modo de ver. Veja bem, a gente é da opinião que essa queda de bolsa foi exagerada. Tem uma componente emocional muito forte que não conversa com os fatos, não com as expectativas. Ou seja, não parece que os Estados Unidos e a Europa vão aumentar juros do jeito que estão falando, parece que estão ganhando mais tempo do que outra coisa. Está aparecendo o Petrobras, o presidente demitindo o presidente da Petrobras para ganhar tempo para o petróleo cair de preço e mostrar que está fazendo alguma coisa. Então, essa é a nossa visão do futuro dos juros. Não vemos nenhum apetite de Banco Central Europeu ou americano em aumentar muito os juros. Estão ganhando tempo nitidamente. Mas o mercado acredita que não e que vai ter recessão, etc. Aqui no Brasil nós vemos um crescimento esse ano de 2% e o ano que vem no mínimo de outros 2%.
dependendo do cenário, dá para ter até mais do que isso de crescimento. Então, essas empresas onde a gente está posicionado tem uma perspectiva, estão investindo bastante, estão pagando dividendos, estão expandindo capacidade, estão com carteiras de pedidos grandes. Então não tem, assim, é aquilo que eu falei, os ativos se tornaram muito baratos. Quando a gente analisa a empresa, a gente está tratando de basicamente o que ela vai fazer com o caixa que ela já ganhou e o que ela vai ganhar. E basicamente são 3 alternativas, ou ela paga dividendo, ou ela investe no crescimento, ou ela faz recompra de ações quando a empresa está muito barata. Inclusive hoje, várias das que a gente está posicionando estão fazendo o processo de recompra. Então, dentro desse processo, a gente está vendo, essas empresas estão muito baratas, algumas fazem recompra, tem uma perspectiva boa. Conforme passar esse burburinho da eleição, que é típico, toda eleição se mente muito, se ameaça muito, se promete muito, passada a eleição, o confronto com a realidade, a negociação com os empresários, com o Congresso, o que é possível ser feito, o plano do novo governo, tem uma tendência da confiança voltar. Muito investidor que ficou retraído nesse momento, represou decisões, vai tomar as decisões. Então a gente acredita que no último trimestre, qualquer que seja o vencedor, vai ter um afluxo grande, quer seja para investir no juro brasileiro, que no fim o Brasil vai ser o único país do mundo com juro real no planeta, quer seja, então vai ter muita entrada de dólar, quer seja para os que vão investir, comprar ações, comprar empresas, enfim, fazer investimentos. Então a gente está otimista para esse final de ano, principalmente para o quarto tri, já estamos nos preparando agora, já estamos com uma exposição grande de ações aí. Se cair mais, a gente compra mais, mas a gente está achando que já exagerou. Então, se você abre o jornal, dá vontade de chorar, né? Mas... tem muito... Por causa desse jornal, você pegou muito bem. O jornal não opera. O jornal só fala, né? Os analistas também não operam. Normalmente quem faz reports, quem dá opiniões, não são operadores, não tomam decisão nem nada. Eles estão falando do ponto de vista deles. Ou seja, eles criam expectativas. Mas os que investem, tomam decisões, quem é empresário, a gente acompanha muito as empresas, está vendo o que estão fazendo, elas estão seguindo a vida, estão investindo, estão tomando as decisões delas. E tem uma expectativa bastante diferente do ambiente pessimista, até porque empresário brasileiro, o Brasil não é um país para amadores, eles já conhecem de velho esses atores políticos que estão aí, conhecem também de velho que se faz barulho, que aqui no Brasil não existe muito compromisso com a verdade nas eleições, talvez em lugar nenhum do mundo, mas principalmente aqui. Então se fala à vontade, se promete, se mobiliza as bases de apoio, se fala o que o eleitor quer ouvir e tal, mas a realidade não tem nada a ver com isso. A realidade é a realidade lá do senhor Arthur Lira, sendo o presidente de fato do Brasil, já está eleito o próximo presidente, o presidente do Senado, que é o vice, o presidente também, o STF, enfim, já está tudo decidido. Não tem muito o que decidir, não tem nenhuma perspectiva de mudar nada, quer seja com o Lula, quer seja com o Bolsonaro. Eles não têm mais o poder porque com os orçamentos secretos, com as emendas de relator, não tem mais o que comprar voto, já tem o poder na mão do legislativo nesse momento. Então tem muito pouco o que um presidente fazer sem ser com aprovação do Congresso. Claro que esse centrão, ele é centro, como o nome diz, ele não tem interesse em destruir o país, ele não tem interesse não tem ideologia, não tem mal. Então ele vai continuar tomando as decisões que ele achar mais corretas do ponto de vista deles. Tá certo que é um pouco mais curto-prazista do que a gente gostaria de planejamento de mais longo prazo, mas para as empresas com quem está lidando, que são esses setores de commodities, setores exportadores, quer seja fornecedores de... como falei, tem setores que ganham numa época das commodities, tem outros setores que ganham noutra. Setor produtivo, produtor de milho quando está ganhando, o produtor de frango está perdendo e vice-versa. Então a gente tem que estar acompanhando como é que está o caixa geração de caixa de cada uma dessas empresas, como é que está o preço dessas empresas na bolsa e nos posicionarmos. Perfeito. Então a gente está bem otimista aí, assim, teve infelizmente um trimestre péssimo aí, porque o mercado está muito emocionado, pessimista, mas pessimista em cima de expectativas, não de fatos, repito.
Então, acho que a hora que o mercado... basta não piorar mais as notícias, chega uma hora que não tem mais como piorar as notícias, o mercado recupera. Sim. É clássico isso, estou há 40 anos no mercado, 42 anos. Então, eu já vi muitas vezes isso. Então, a gente está aproveitando esse momento de baixa da Bolsa para aumentar a exposição e nas ações melhor. Então, tem algumas de varejo também, tipo Açaí, Lojas Renner, Fleury e Natura. Ficaram muito descontados. E Porto Seguro, são as 5. Mas são participações menores do que as relacionadas com as commodities de bolsa. Perfeito. A gente tinha até comentado recentemente, você tinha falado em uma reunião, que os preços das commodities não devem reverter a média. Comenta um pouquinho essa tese que você tem. Então, existe uma necessidade, tem uma mudança de descarbonização do planeta que vem com uma destruição criativa aí, ou seja, temos que substituir as formas de produzir e consumir no planeta, e isso exige muito material, troca de matérias-primas, ou seja, carbono fóssil por carbono renovável, que é carbono agrícola, e metais, basicamente para reconstrução desde automóveis elétricos, fábricas, painéis solares, enfim, uma série de estruturas que aumenta a demanda em relação ao que tinha, além de que a Ásia, que é o grande consumidor, está em franco crescimento. Pelos estoques atuais e pelas iniciativas de produção, que até agora não foram muitas, a gente não vê nenhum aumento de estoque relevante. Pelo contrário, com a guerra na Ucrânia ainda tem alguns lugares produzindo menos, tipo Europa, Ucrânia, Rússia, né? Então essa menor oferta com uma demanda crescente não nos faz crer que nós estejamos próximos de queda de commodities. Não quer dizer que um dia não vão acontecer, mas elas talvez demorem mais tempo para cair. Estou falando em ano ou 2 anos aí pela frente. Claro que commodity é volátil, então tem momentos que o mercado cai, realiza, daqui a pouco sobe de novo. Então, mas a gente não está muito assim, a gente sabe que é cíclico, o nome do fundo é cíclico, a gente acompanha esses cíclicos, mas dessa vez a gente está vendo que esse ciclo tem tudo para se estender um pouco mais do que o normal. Excelente. Quais são as posições, principalmente em BOV e em dólar, hoje em dia, que o fundo tem montadas? Bom, a performance dos últimos 12 meses foi bastante beneficiada por São Martinho, Petro, JBS, SLC e Vale. No momento, a nossa maior posição é Petro, JBS, Copel e Randon. Frigoríficos, os que dependem de grãos que estão caindo um pouco de preço e vai melhorar as margens das carnes alternativas, continuam ganhando, ou seja, aqueles frigoríficos verticalizados, que nem o JBS, quem está posicionado, a gente acha que vão continuar mantendo rentabilidade boa, embora a gente ache que tende a perder um pouco a rentabilidade da carne bovina, Estados Unidos. Já os frigoríficos tipo Marfrig e Minerva, que são muito focados em carne bovina, eu acho que tendem a perder rentabilidade por causa do ciclo pecuário em alta, que aumenta o custo da matéria-prima. É o que você tinha falado, né, com a gente. O tempo de produção do gado não consegue reduzir, né? Quando a gente olha ali... O custo de uma vaca é muito alto, ocupa a produtividade, lucro por hectare da atividade de cria é muito caro comparado com as alternativas de agricultura. Então, estão matando matrizes já há alguns anos e vão continuar matando para liberar áreas para pastagem. Toda a América Latina isso está acontecendo e o Brasil não é exceção, e os frigoríficos vão ter cada vez menos matéria-prima, ou seja, a disputa por matéria-prima vai ser cada vez maior, o que comprime a margem. Excelente. Muito obrigada. Bom, dá para aproveitar também, quem quiser investir no cíclico hoje em dia, porque está para comprar tá na bacia das almas. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu vejo as pessoas investindo quando o cíclico está bombando. Tem que investir quando ele cai. Porque quando ele está bombando, ele já está realizando o lucro de operações bem-sucedidas. Agora ele está montando novas posições e é na baixa que se compra. Perfeito. Muito obrigada, seu Vitor. Obrigada, pessoal. Não deixem de dar o like aqui no canal, se inscrever também e deixar os comentários. Um abraço e até a próxima.